Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Que felicidade ter você aqui hoje, junto comigo para mais um encontro pessoal com Cristo, para mais uma meditação da palavra. Hoje a igreja celebra o dia da bem-aventurada Virgem Maria Rainha e a igreja nos convida a meditar a palavra que está em Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Hoje a igreja contempla Maria como rainha, mas é curioso perceber que o evangelho escolhido para essa celebração não nos apresenta Maria sentada num trono, cercado de honras, usando uma coroa, recebendo aplausos. O Evangelho nos leva para Nazaré, para uma casa simples, para uma jovem desconhecida, para o silêncio de uma vida comum. E talvez essa seja a primeira grande mensagem que Deus queria colocar no nosso coração hoje. O reino dos céus, a verdadeira grandeza, quase sempre começa escondida. Nós vivemos num mundo em que nos ensinou exatamente o contrário. Desde cedo nós aprendemos que ser grande significa aparecer, significa conquistar, vencer, ser reconhecido, ter dinheiro, ter influência, ter poder, ter controle. E quanto mais pessoas obedecem a você, mais poderoso você parece. Quanto mais coisas você consegue controlar, mais seguro você acredita estar. Só que Deus escolhe outro caminho. Quando chegou o momento de realizar o maior acontecimento da história, quando chegou a hora do Verbo se fazer carne, Deus não procurou os palácios de Roma. Ele não escolheu uma mulher cercada de riquezas e prestígio. Ele não procurou alguém cujo nome já fosse conhecido. Deus enviou Gabriel a Nazaré, a uma jovem chamada Maria. E quando o anjo entra, ele pronuncia uma saudação extraordinária. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Antes de falar de Maria, Deus já havia agido. Antes do sim de Maria, havia a iniciativa da graça. E Lucas utiliza uma expressão grega belíssima, que charitomene, aquela que foi agraciada, aquela que está repleta da graça de Deus.
E talvez aqui esteja o primeiro confronto desse evangelho conosco, porque Maria parece cheia de graça, enquanto nós passamos boa parte da vida cheios de outras coisas. Cheios de ansiedade, de preocupações, de ressentimentos, cheios de necessidades de aprovação, cheios de medo do amanhã, cheios de planos, cheios da necessidade de controlar os nossos filhos, o nosso casamento, as nossas finanças, o nosso futuro e algumas vezes até a maneira como Deus deveria agir. Talvez o seu maior problema hoje não seja aquilo que está faltando em você, talvez seja aquilo de que você está cheio demais. Você pede paz a Deus, mas você continua cheio de controle. Você pede uma reconciliação, mas você continua cheio de orgulho. Você pede uma resposta, mas já decidiu antecipadamente qual resposta Deus precisa dar. Você entrega os seus filhos ao Senhor durante a oração e 5 minutos depois você tenta controlar cada detalhe da vida deles. Você diz que confia na providência, mas passa a madrugada inteira tentando resolver mentalmente problemas que ainda nem aconteceram. E é assim que nós nos esgotamos. Porque existe um peso terrível em tentar ocupar um lugar que nunca foi nosso. Você não foi criado para ser Deus. Você não consegue controlar todas as pessoas. Você não consegue impedir todas as perdas. Você não consegue prever todas as dificuldades. Você não consegue garantir que todos aqueles que ama farão as escolhas certas. Você não consegue organizar o amanhã inteiro antes de dormir hoje. E quanto mais tentamos controlar o incontrolável, mais ansiosos nós nos tornamos. Maria nos apresenta outro caminho. E não é o caminho de uma mulher que nunca sentiu medo, porque o próprio Evangelho diz que Maria ficou perturbada. Isso é muito importante. A cheia de graça ficou perturbada, ficou com medo. Aquela que receberia o Filho de Deus em seu ventre não reagiu como uma personagem fria, artificial, imune às emoções humanas. Maria sentiu o impacto daquilo que estava acontecendo. Isso significa que sentir medo não é necessariamente falta de fé. Ficar preocupado diante de uma notícia difícil não significa que você perdeu Deus. Chorar porque o seu planejamento desmoronou não significa que você deixou de confiar. Existem momentos em que a vida nos visita como Gabriel visitou Maria e de repente o roteiro muda. Você tinha planejado uma coisa e aconteceu outra. Você imaginou que o casamento seria de um jeito e descobriu dificuldades que nunca esperava enfrentar. Você criou o seu filho imaginando determinado futuro e ele fez escolhas que você não consegue compreender. Você acreditava que aquele emprego seria permanente e a porta se fechou. Você recebeu uma notícia inesperada, uma pessoa foi embora, uma perda aconteceu, um projeto fracassou. E de repente você também pergunta, como acontecerá isso? Maria perguntou. Mas existe uma diferença profunda entre perguntar porque não queremos acreditar e perguntar porque queremos compreender para continuar obedecendo. Maria não diz, isso é impossível, então eu não acredito. Ela pergunta como. É como se Maria dissesse, eu ainda não entendo o caminho, mas continuo ouvindo. E talvez essa seja uma das definições mais bonitas da fé madura. Continuar ouvindo Deus, mesmo quando você ainda não consegue compreender Deus. Porque nós confundimos fé com explicação. Nós queremos que Deus nos mostre o começo, o meio, o fim antes de obedecermos. Nós queremos garantias, nós queremos saber como tudo terminará, nós queremos saber quando a porta abrirá, quando a resposta chegará, quando o problema terminará, quando aquela pessoa mudará. Mas Deus raramente entra e entrega o mapa inteiro. Ele normalmente entrega luz suficiente para o próximo passo. E Gabriel responde a Maria, o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra.
É como se Deus estivesse dizendo: Maria, aquilo que eu estou pedindo de você é maior do que a sua capacidade, justamente porque não será realizado apenas pela sua capacidade. E talvez alguém precise ouvir exatamente isso hoje. Você está olhando para alguma situação da sua vida e pensando: eu não consigo. Talvez seja um casamento que precisa ser reconstruído, talvez um pedido de perdão que parece impossível, um filho pelo qual você não sabe mais como lutar, uma fase financeira muito difícil, uma responsabilidade que parece grande demais, uma mudança que você não queria viver, uma doença que você não sabe mais como tratar. Talvez você simplesmente esteja cansado. E a palavra de Deus não está dizendo que você precisa fingir que é forte. A palavra de Deus está dizendo que você precisa parar de acreditar que tudo depende da sua força. O Espírito virá sobre ti. Existe uma diferença enorme entre responsabilidade e controle. Responsabilidade é fazer aquilo que depende de você, e controle é querer garantir aquilo que nunca dependeu de você. Maria assume sua responsabilidade, mas ela entrega a Deus o impossível. E então Gabriel fala de Isabel, aquela que era considerada estéril, estava no 6º mês de gravidez. Aquilo que as pessoas já tinham definido como encerrado estava produzindo vida. E o anjo conclui com uma das frases mais poderosas de toda a Escritura: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Mas nós precisamos entender essa frase corretamente. Essa frase não significa que Deus seja obrigado a realizar tudo exatamente como nós imaginamos. Fé não é uma técnica para obrigar Deus a executar os nossos projetos. A frase significa algo muito mais profundo. Significa que nenhuma circunstância da sua vida está fora do alcance da providência de Deus. Nem aquilo que você perdeu, nem aquilo que você ainda não compreende, nem aquilo que saiu completamente do seu controle, nem aquela história que parece ter chegado ao fim. Nenhuma circunstância da sua vida está fora do alcance da providência de Deus. Deus continua sendo Deus quando você entende e quando você não entende. Deus continua sendo Deus quando a porta abre e quando você precisa esperar. Deus continua sendo Deus quando Isabel concebe e quando Maria precisa caminhar até o Calvário. E é exatamente aqui que chegamos ao coração dessa palavra, meus irmãos e minhas irmãs. Maria olha para tudo aquilo e responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Hoje nós celebramos Maria Rainha, mas perceba o paradoxo, meus irmãos e minhas irmãs. Aquela que a igreja chama de rainha, chama a si mesma de serva. E aqui está a coroa de Maria. A sua grandeza não está em controlar, está em se entregar. O mundo diz: seja feita a minha vontade, e Maria diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. O mundo diz: controle tudo, e Maria diz: eu confio. O mundo diz: para ser grande você precisa estar acima dos outros. E Maria diz: eis aqui a serva do Senhor. E é exatamente por isso que a realeza de Maria nunca concorre com a de Cristo. Maria é rainha porque Cristo é rei. Tudo nela aponta para Jesus. A sua grandeza não nasce de ocupar o lugar de Deus, mas de permitir que Deus ocupe inteiramente o lugar que lhe pertence. E aqui está uma verdade que pode mudar muita coisa dentro da sua casa, meus irmãos e minhas irmãs. Talvez você esteja cansado porque está tentando sentar num trono que pertence somente a Deus. Você quer controlar os seus filhos porque tem medo do que acontecerá com eles. Você quer controlar o seu cônjuge porque tem medo de ser ferido. Você quer controlar o futuro porque tem medo de sofrer. Você quer controlar resultados porque tem medo de fracassar. Só que sem perceber, aquilo que começou como preocupação virou prisão. E Maria nos ensina a descer desse trono. A verdadeira força não está em controlar tudo.
Força é conseguir dizer, eu errei, quando o seu orgulho manda você continuar brigando. Força é pedir perdão. Força é fazer tudo aquilo que está ao seu alcance e depois conseguir dormir, porque reconhece que existe um Deus que continua trabalhando enquanto você dorme. Força não é nunca sentir medo. Força é não permitir que o medo escolha por você. Força não é conhecer todo o caminho, força é confiar suficientemente em Deus para dar o próximo passo. Existe algo ainda mais profundo. Nós costumamos imaginar o sim de Maria como um único momento, como se ela tivesse dito faça-se diante de Gabriel e tudo estivesse resolvido, e não estava. Aquele sim precisou atravessar a vida inteira. Maria precisou dizer sim quando José inicialmente não compreendeu o que estava acontecendo. Ela precisou continuar dizendo sim quando não encontrou lugar na hospedaria, quando deu à luz na pobreza, quando precisou fugir para o Egito, quando procurou Jesus durante 3 dias, quando percebeu que o filho pertencia a uma missão que ultrapassava os limites daquela casa, e principalmente quando ficou diante da cruz. O faça-se de Nazaré precisou sobreviver ao silêncio do Calvário. E essa é a diferença entre emoção religiosa e fidelidade. É fácil dizer sim quando Gabriel está diante de nós. Difícil é continuar dizendo sim quando o anjo vai embora. E repara como termina o Evangelho. O anjo retirou-se. Essa frase é impressionante. Gabriel vai embora e Maria fica. A experiência extraordinária termina e começa a vida cotidiana. E talvez seja exatamente aí que começa a verdadeira santidade. Existem dias em que você sente Deus profundamente. Existem momentos de oração em que você chora. Você sente consolo, você recebe uma palavra e parece que o céu está muito perto. Mas depois a oração termina. Você levanta, o telefone toca, os problemas continuam, a louça está na pia, os boletos continuam chegando, seu filho continua difícil, aquela pessoa continua sem mudar. O anjo retirou-se, meus irmãos e minhas irmãs. E agora? Agora você vive aquilo que disse diante de Deus. A fé verdadeira não é aquela que funciona apenas enquanto sentimos alguma coisa. A fé verdadeira é aquela que permanece quando não sentimos nada. E Maria continuou. E é justamente aqui que podemos compreender porque hoje a igreja a contempla como rainha. Ela não chegou à coroa fugindo da vida. Ela chegou permanecendo fiel dentro dela. A verdadeira realeza cristã não é dominar, é servir. Não é possuir, é entregar. Não é colocar pessoas debaixo dos nossos pés. É colocar a nossa vida nas mãos de Deus. E é por isso que agora, meus irmãos e minhas irmãs, eu te convido a fazer uma declaração de fé. Mas eu não te convido a apenas repetir palavras. Eu te convido a colocar diante de Deus justamente aquilo que você mais tenta controlar. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos por um momento e repete assim comigo. Senhor meu Deus, hoje eu reconheço que muitas vezes tentei carregar pesos que não pertencem a mim. Tentei controlar pessoas, circunstâncias, resultados e o futuro. Muitas vezes disse que confiava em Ti, mas continuei agarrado à minha própria vontade. Hoje eu quero aprender com Maria. Eu creio que Tu és Deus, mesmo quando eu não compreendo. Eu creio que aquilo que saiu das minhas mãos não saiu das Tuas mãos. Eu creio que o Senhor conhece o meu amanhã, antes mesmo que eu chegue até Ele. Eu creio que nenhuma situação da minha vida
está fora do alcance da tua graça. Por isso, eu te entrego meus filhos, minha família, meu casamento, minha saúde, meu trabalho, minhas finanças, meus projetos, minhas preocupações e aquilo que nesse momento mais tira a minha paz. Me dá sabedoria para fazer aquilo que depende de mim e humildade para entregar aquilo que pertence somente a Ti. Eu renuncio à necessidade de controlar tudo. Renuncio ao medo de que tudo dependa de mim. Renuncio ao orgulho que insiste em dizer: seja feita a minha vontade. Hoje, diante do Senhor, eu quero repetir com Maria: eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Amém. E agora, meus irmãos, agora, minhas irmãs, eu te convido a colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu te convido a falar assim: Senhor, eu farei tudo aquilo que me cabe, mas não tentarei mais ocupar o teu lugar. Senhor, eu farei tudo aquilo que me cabe, mas não tentarei mais ocupar o teu lugar. Eu te convido a colocar aqui nos comentários o nome das pessoas pelas quais você pede oração, aquelas pessoas que você quer entregar ao Senhor. Eu te convido aqui a colocar nos comentários o seu pedido de oração, o seu pedido de intercessão. Eu convido a colocar aqui nos comentários as suas causas, que nós vamos rezar e interceder por cada um daqui a pouquinho. E enquanto você vai digitando, eu vou dando boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que está chegando aqui agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Leandro Bessa e eu rezo por você. E eu te convido a fazer parte dessa família de intercessão que tem crescido a cada dia mais. E para isso, basta você clicar na palavrinha que está aparecendo aqui embaixo do vídeo, a palavra inscrever-se. Ao clicar nessa palavra, você não paga nada, mas faz parte da nossa família de intercessão. Eu também te convido a clicar nesse símbolozinho de joinha, de like, de gostei, que também está aparecendo aqui embaixo do vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais e mais corações. E assim que você clicar, vai aparecer lá nos comentários a palavra HYPAR, H-Y-P-A-R. Clica nessa palavrinha, porque isso também nos ajuda a alcançar mais corações e, mais uma vez, você não paga nada por isso. Amém? E agora, meus irmãos, agora, minhas irmãs, eu te convido a entrar nesse momento de encontro pessoal com Cristo. Não tenha pressa de sair dessa oração. Depois da gente declarar a nossa fé, depois da gente pedir intercessão pelas nossas causas, pelos nossos familiares, amigos, aquelas pessoas que a gente ama, nós precisamos permitir que essa palavra desça da cabeça para o nosso coração. Então, se você puder agora, meus irmãos e minhas irmãs, feche os olhos por alguns instantes e pense naquilo que você está segurando com força demais. Talvez tenha um nome, talvez tenha o rosto de alguém, talvez seja o seu filho, o seu casamento, talvez uma dívida, uma decisão, um diagnóstico médico, talvez uma porta que você precisa que se abra, talvez uma resposta que ainda não chegou. Eu te convido a colocar isso diante de Jesus e a imaginar as suas mãos se abrindo. E não é para desistir, é para entregar. E entregar não é desistir. Entregar é dizer: eu não tentarei mais ocupar o teu lugar, Senhor. Eu vou fazer tudo aquilo que me cabe, mas o restante é com o Senhor. Eu te convido a permanecer por alguns
segundos apenas dizendo assim: faça-se, faça-se, faça-se. Se o medo aparecer, faça-se. Se você não compreender, faça-se. Se a ansiedade disser que você precisa resolver tudo agora, faça-se. Fala com Jesus, fala com Maria. Ela quer interceder por você. Ela quer te colocar no colo como um dia pegou Jesus no colo. Porque ela é sua mãe. E ela sabe o que está acontecendo no seu coração. Conversa com a mãe. Conversa com o filho. Que o pai vai atender. Eu construí um trono de ansiedade, buscando ter o mundo em minhas mãos. Tentei prever o tempo e a tempestade, e fui perdendo a paz do coração. Cansada de guiar os próprios passos, eu venho procurar os teus abraços. Pois olho pra tua casa em Nazaré, a Virgem tão pequena, mãe da fé. Sem exigir o mapa do amanhã, deixaste a graça ser a tua guardiã. Ensina-me a dizer o teu sim, ensina-me a descer do meu altar. Traz o teu silêncio pra me acalmar. Ensina-me a dizer, faça-se em mim. Ser dócil como o vento, aprender a confiar. A serva que não tenta o céu controlar. Ensina-me a dizer o teu sim, ensina-me a descer do meu altar. Traz o teu silêncio pra me acalmar. Ensina-me a dizer, faça-se em mim. Ser dócil como o vento, aprender a confiar. A serva que não tenta o céu controlar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de misericórdia, eu te apresento agora cada irmão e irmã inscrita nessa família de intercessão. Cada irmão e irmã que tem os seus nomes colocados, apresentados nos comentários. Cada pedido de intercessão, cada pedido de oração, cada declaração de fé. Senhor, visita profundamente cada pessoa que está rezando conosco nesse momento. O Senhor conhece aquilo que ninguém conhece. O Senhor sabe qual pensamento aparece quando ela coloca a cabeça no travesseiro. O Senhor sabe qual situação ela tenta resolver há semanas, meses ou até anos. O Senhor conhece as lágrimas escondidas, as preocupações silenciosas, os medos que ela não consegue explicar. Senhor, visita agora essa casa. Onde houver ansiedade, derrama paz. Onde houver orgulho, concede humildade. Onde houver ressentimento, inicia um caminho de cura. Onde houver divisão, abre caminhos de reconciliação. Onde houver medo do futuro, aumenta a confiança. Visita os pais preocupados com os filhos. Lhes dá sabedoria para orientar sem sufocar, corrigir sem humilhar, proteger sem aprisionar e, sobretudo, reconhecer que seus filhos pertencem primeiro a Ti.
Visita os casamentos, onde marido e mulher transformaram a relação numa disputa de controle, os ensina novamente a servir. Onde existem feridas, concede coragem para procurar ajuda, conversas, perdoar e reconstruir aquilo que ainda pode ser reconstruído. Visita quem está atravessando dificuldades financeiras, dá sabedoria para tomar decisões, disciplina para organizar a vida, portas honestas de trabalho e, no meio da preocupação, preserva o coração do desespero. Visita aqueles que estão esperando uma resposta. Talvez alguém esteja dizendo nesse momento: Senhor, eu já rezei tanto. Sustenta essa pessoa. Lhes lembra de Isabel. Durante muito tempo os outros olharam para ela e disseram: estéril. Mas aquilo que os homens chamavam de errado não estava fora das mãos de Deus. Nós não sabemos como cada história terminará, Senhor. Por isso, não te pedimos uma vida sem cruzes, nem tentamos transformar a nossa oração numa maneira de te obrigar a fazer a nossa vontade. Pedimos algo maior. Que aconteça o que acontecer, nós não percamos tua presença. Porque talvez o maior milagre não seja conhecer o futuro. Talvez o maior milagre seja descobrir que quando chegarmos ao futuro, o Senhor estará lá. Senhor, olha também para aqueles que se sentem pequenos, esquecidos e invisíveis. Maria estava em Nazaré. O mundo talvez não soubesse quem ela era, mas o céu sabia o seu endereço. E hoje existe alguém rezando que precisa ouvir isso. Deus sabe onde você está. Deus conhece o seu nome. Deus viu o que você fez e ninguém agradeceu. Deus viu as lágrimas que você enxugou antes que alguém entrasse no quarto. Deus viu o esforço que ninguém reconheceu. Deus viu as noites em que você ficou acordado, preocupado com a sua família. Deus conhece a sua Nazaré. E se o céu encontrou uma pequena casa na Galileia, a graça de Deus também sabe encontrar você. Espírito Santo, nos esvazie de tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence a Ti. Se estamos cheios de orgulho, nos esvazia. Se estamos cheios de medo, nos fortalece. Se estamos cheios de ressentimento, nos cura. Se estamos cheios de nós mesmos, nos converte. Queremos ser cheios da Tua graça. E nesse dia em que contemplamos a bem-aventurada Virgem Maria Rainha, nos dá uma realeza parecida com a dela. Não a realeza de quem domina, mas de quem serve. Não a coroa da vaidade, mas a da fidelidade. Não o poder de controlar os outros, mas a liberdade de colocar a própria vida nas tuas mãos. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor visite a sua Nazaré, que Ele entre na simplicidade da sua casa, na realidade da sua família, no seu trabalho, nas suas preocupações e naquilo que ninguém vê. Que Deus abençoe a sua mente e acalme os pensamentos que tentam fazer você sofrer hoje por problemas que talvez nem existam amanhã. Que abençoe o seu coração e cure a necessidade de controlar tudo para sentir segurança. Que abençoe suas mãos para que tenham forças para trabalhar naquilo que depende de você e humildade para soltar aquilo que pertence somente a Ele. Que o Senhor abençoe seus filhos, seu casamento, seus pais, sua família e todas as pessoas que foram confiadas aos seus cuidados. Que Nossa Senhora, Rainha, interceda por sua casa e ensine você a viver a verdadeira grandeza. Servir sem perder a dignidade. Confiar sem fugir da realidade. Permanecer humilde sem se diminuir e obedecer a Deus mesmo quando ainda não consegue compreender todo o caminho.
Quando o medo disser, controle tudo, que você responda, eu confio. Quando a ansiedade disser, você precisa resolver tudo, que você responda, Deus já está no meu amanhã. Quando o orgulho disser, seja feita a minha vontade, que você tenha coragem de responder com Maria, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família e permaneça sempre conosco. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, meu nome é Leandro Bessi, eu rezo por você. E guarda isso no fundo do seu coração. Você não precisa saber como Deus fará para confiar que Ele continua agindo. Maria não conhecia todo o caminho quando disse sim. Ela conhecia aquele que a chamava. Faça aquilo que está nas suas mãos. Entregue aquilo que está nas mãos de Deus e siga em frente. Porque quem aprende a dizer faça-se, deixa de ser prisioneiro do controle e começa a viver sustentado pela confiança. Fica com Deus. Um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito. Na alegria do anjo, na dor da cruz, me leva pela mão até Jesus. Que o meu orgulho ceda, que eu saiba esperar, e o Rei do Universo venha em mim reinar. Ensina-me a dizer o teu sim, ensina-me a descer do meu altar. Traz o teu silêncio pra me acalmar. Ensina-me a dizer, faça-se em mim. Ser dócil como o vento, aprender a confiar. A serva que não tenta o céu controlar. Ensina-me a servir, ensina-me a calar. Faça-se em mim.